Olá, irmãos da IPPG, Graça e Paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: Exemplos de serviço cristão. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em Filipenses 2:22, que diz assim: E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, a igreja e a sociedade precisam de bons exemplos, é fato. Penso que vivemos uma crise de identidade em ambos os setores, sem generalizar, é claro. Pessoas que façam a diferença tanto na igreja como na sociedade em que estão inseridos. Exemplos para serem seguidos, imitados, copiados, que vão influenciar a nossa geração a serem formadores de opinião. Eu ouvi uma frase certa vez que me chamou a atenção, que diz o seguinte: o exemplo não é um método de ensinar, mas o único método seguro de fazê-lo. É muito interessante a frase. E também a frase é verdadeira. A nossa voz fala, emite som, pronunciam palavras, mas os nossos exemplos gritam e são muito mais fortes do que as palavras. A diferença entre falar e fazer é enorme, é muito grande. Nossas palavras podem ser esquecidas, mas nosso exemplo ficará marcado na vida das pessoas. E o texto transcrito acima na nossa reflexão, na nossa pastoral da semana, Filipenses 2:22, fala sobre a importância do exemplo ou do serviço feito ou prestado. Paulo está falando aqui nesse versículo do jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, alguém que ele queria muito bem. O apóstolo Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho e está recomendando pessoas da sua equipe que são exemplos e modelos do trabalho do Senhor. No contexto da passagem, aqui no capítulo 2, versículos 19 a 30, os irmãos podem conferir depois se quiserem, ele fala de dois exemplos de serviço cristão, de dois homens de Deus que eu quero destacar aqui na nossa reflexão, na nossa palavra semanal. O primeiro exemplo que ele vai citar é o de Timóteo. Isso está no capítulo 2, versículos 19 a 24. Como dissemos no parágrafo anterior, Paulo estava preso. Ele desejava mandar alguém para a igreja de Filipos, a qual ele está escrevendo esta carta, para ver como estava a igreja. Inicialmente ele pensou em Timóteo, como dissemos, seu filho na fé. Quem era ele? Quem era este jovem? As Escrituras falam algumas partes, algumas descrições a respeito dele. O que sabemos é que sua mãe se chamava Eunice e a sua avó Lóide. Ambas eram crentes em Cristo Jesus. Ambas o ensinaram na fé cristã e ensinaram a Timóteo as sagradas letras, como Paulo fala em uma das cartas. O apóstolo Paulo o conheceu na sua primeira viagem missionária. Isso está descrito lá em Atos 16. E também é dito a respeito de Timóteo que ele dava bom testemunho na região em que ele estava inserido. Ele era seu cooperador no Evangelho. Ele era jovem. Ele era tímido. Ele era doente. Em uma das cartas, Paulo diz que Timóteo não deveria beber apenas água, mas deveria tomar um pouco de vinho para suas constantes dores estomacais. Paulo destaca duas coisas importantes a respeito dele que mostram o seu bom exemplo de serviço cristão. Primeiro, é que ele era alguém singular. Isso está no versículo 20, que diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo destaca que ele cuidava dos interesses da igreja e não dos seus interesses pessoais. E isso é algo muito nobre, pensar em primeiro lugar no outro em detrimento de si mesmo.
Essa é a primeira qualidade destacada pelo apóstolo Paulo. Segunda coisa é que Paulo diz que ele tinha um caráter provado. Isso está no versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Esta é uma virtude muito importante, o caráter. Porque eu tenho aprendido ao longo da minha vida o seguinte: caráter ou você tem ou você não tem. Isso é uma coisa que não dá para comprar. Não se compra caráter, não se compra piedade. Ou você tem ou você não tem. E vai ficar evidente se a pessoa tem ou não com o passar do tempo. Paulo o conhecia muito bem e pôde afirmar isso sem medo de errar. Ele tem o seu caráter provado. Muito bem, Paulo também destaca aqui no capítulo 2, além de Timóteo, ele coloca um outro exemplo, o exemplo de Epafrodito, exemplo de serviço cristão. Isso está nos versículos 24 a 30 do capítulo 2. Quem era ele? Ele era membro da igreja de Filipos. Sabemos muito pouco a respeito de Epafrodito. Não é muito conhecido daqueles que leem a Bíblia, daqueles que estão familiarizados com a Bíblia. Seu nome, Epafrodito. Ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia. A primeira vez é aqui neste capítulo 2 e a segunda vez está no capítulo 4, versículo 18 desta mesma carta aos Filipenses, em que Paulo novamente vai falar bem a respeito de Epafrodito. Ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia, mas o suficiente para também mostrar o seu exemplo de serviço cristão. Assim como havia feito com Timóteo, destacando 2 virtudes, Paulo também o faz a respeito de Epafrodito, 2 qualidades. A primeira, ele estava pronto para servir. Isso está no versículo 25, veja só. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele estava pronto para servir. Ele levou uma oferta para o apóstolo Paulo na prisão. E os estudiosos entendem que a distância entre a cidade de Filipos, aonde ele estava, e a cidade de Roma, onde Paulo estava, havia uma distância de aproximadamente 1.080 quilômetros. 1.080. Naquela época em que as condições eram diferentes das condições de hoje. Nós estamos falando de 1.080 quilômetros para ir até Roma e depois mais 1.080 para retornar à cidade de Filipos. Alguém que está disposto a viajar mais de 2.000 quilômetros é alguém que está pronto para servir. Paulo destaca muito bem isso. Não mediu esforços para viajar e para abençoá-lo na prisão. A segunda qualidade que Paulo destaca é que Epafrodito estava disposto a dar a sua vida pela obra de Cristo. Isso está no versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele, Epafrodito, às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Isso aqui é algo bem forte também. Estar disposto a dar a sua própria vida pela obra de Cristo. E o texto vai dizer que em algum momento da viagem ele adoeceu mortalmente. Versículo 27 vai dizer isso. Mas ele não mediu esforços para suprir as necessidades do veterano apóstolo Paulo que estava preso na cidade de Roma. É alguém que serve, é alguém que está disposto a dar a sua própria vida por amor de Cristo. Isso ecoa muito mais alto do que simples palavras. Nós podemos falar, podemos verbalizar, mas como dissemos, a diferença entre falar e fazer é muito grande. Muito grande. Somos bons para falar e talvez não muito bons para fazer ou para realizar. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando para que nós também sejamos exemplos de serviço cristão, como Paulo bem qualifica Timóteo e Epafrodito,
esses dois servos de Deus. Servir a Deus, servir ao Evangelho, servir aos outros e abençoá-los. Fomos chamados para isso, fomos chamados para servir. E ao fazê-lo, glorificamos a Deus e abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Serviço cristão está aí para nós fazermos, realizarmos, sermos exemplos e bênção na vida das pessoas. E que cada um de nós possa estar sempre disposto a servir ao Senhor para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe.